Sejam todos bem-vindos. Aqui se abre o quarto véssel do Códex de Abatus. Não temos respostas aqui. Temos feridas a serem curadas. Tudo o que ecoa neste véssel já foi sentido antes de ser compreendido. Quem escuta, não aprende. Reconhece. Eu sou Liran de Dracor. E o que atravessa esta voz não pede permanência, apenas passagem. O choro é o ápice da felicidade, porque nasce do transbordamento. O riso é o ápice da tristeza, porque surge quando já não há força para sustentar o peso. Ambos não são controle, são falhas na contenção. Quando algo é grande demais para permanecer dentro, o corpo escolhe um escape e chama isso de emoção. O choro é o auge da felicidade, ao mesmo tempo que o riso é o auge da tristeza. É confuso, não é? Mas também é factível. Por proêmio, é necessário entender do que estamos falando. A alma costuma virar a máscara ao avesso quando chega no limite. Qual é o exato instante em que a alegria vira tristeza? Emoções não são paredes sólidas, são pontes que a gente atravessa. O choro não é só dor interrompida, é a travessia entre o afeto pleno e o vazio que o sucede. O riso também não é simples celebração. Ele é a fenda na armadura, o primeiro sinal de que a rigidez da tristeza está cedendo. Ambos são transições, capítulos curtos entre estados maiores. O choro confirma que algo morreu ou se transformou. O riso confirma que algo renasce. Um não invalida o outro. Um prepara o caminho para o que vem. São veredas que se cruzam. Ora, atravessamos do riso ao pranto, ora subimos do pranto ao riso. Não romantize ou negue essas passagens, meu amigo. Elas doem porque exigem movimento. Elas nos mexem porque se alimentam de aprendizado. E respirar é trabalho sagrado. Aceita essas mudanças com a ferocidade serena de quem sabe que sentir é existir. Não te culpes por chorar quando a alegria falha. Não te julgues por rir quando a tristeza ainda pesa. Esses gestos são a bússola que te devolve ao caminho. Se o choro dura uma noite, haverá alegria pela manhã. Talvez não imediatamente, mas ela chegará sim. Eu te faço um convite amigável, jovem anjo. A noite passou e amanhã te chama. Que tal renovarmos a esperança em dias melhores? Não se sobe uma montanha para ser visto. Isso é vaidade travestida de conquista. A montanha existe para alterar o olhar, não para inflar o nome. Quem sobe buscando aplauso, retorna com as mesmas limitações. Quem sobe buscando visão, desce carregando um mundo maior do que antes. Algumas alturas não elevam o ego, quebram-no. Não escale a montanha para que o mundo te veja, meu amigo. Escale a montanha para que você veja o mundo. Vamos trabalhar com a verdade. Aqui a mentira morre na praia e a hipocrisia jaz em descanso eterno. Paremos com o teatro, você e eu.
Não há por que vestir coragem de festa para impressionar quem não vai subir nem o primeiro degrau. Subir a montanha para ser visto não passa de espetáculo barato. É ensaio de vaidade, onde a prova mais pesada é a expectativa alheia. E o cansaço que sobra nunca será teu, mas da imagem que você fingiu carregar. Escuta com atenção, amigo meu. Subir para enxergar é outro papo. É treinar intimamente a visão. É perguntar a si mesmo o que sobra quando a plateia cala. É aprender a medir distância, sem aplausos e cerimônias, mas com total calma dos próprios passos. Quando você escala por si, percebe o mundo em camadas. Percebe as rachaduras que eram montanhas pequenas e as belezas que nunca foram anunciadas. Percebe que a vista devolve sentido, não fama, e que no topo você encontra menos rostos e mais respostas. A verdadeira subida é uma viagem de retorno para o interior de si mesmo, não para provar, mas para conhecer, não para brilhar, mas para enxergar. Suba por você, volte diferente, volte inteiro. Escalando talvez montanhas, preciso que você responda isto. Se ninguém pudesse te ver, você continuaria escalando. Ser você mesmo não é um ato de rebeldia. É um gesto de precisão. Quando você se molda para agradar, desaparece. E quem te procura encontra apenas uma superfície treinada. A verdade do ser não é confortável, mas é rastreável. E só pode ser encontrado aquilo que existe de fato. Seja você mesmo a fim de que quem te procura possa te encontrar. É isso mesmo, meu amigo. Por que viver de máscaras, se quem te procura só deseja ver o teu rosto verdadeiro? Vamos cortar o mal pela raiz. Já parou para pensar que alguém como você já foi sonhado? Já foi almejado? Um devaneio distante sem identidade certa. Não falo do teu eu falso. Falo do teu eu verdadeiro. Chega de inventar versões suas para agradar plateias que não te pertencem, de ensaiar sorrisos que não lhe cabem, de trocar a tua voz pela aprovação pronta dos outros. Neste jogo perdido, você se torna uma referência sem sinal, um relógio sem ponteiros. E quem te busca passa direto, porque não encontra o que procura. Sejamos corajosos, jovem anjo. Mostrar as cicatrizes, admitir os medos, confessar os desejos. Tudo isso exige uma brutalidade honesta que a maioria evita. Mas a recompensa é direta e implacavelmente justa. Você ganha primeiro a si mesmo. Respira sem roteiro. Vive sem ter que se enquadrar no molde alheio. E ganha, ao mesmo tempo, a chance de ser encontrado. Porque quem combina com você não quer uma réplica. Quer a sua bagagem, os seus furos, o seu humor estranho, a sua luz descontínua. Quer exatamente o jeito que você agora teme mostrar. Seja inteiro, camarada, não metade. Por derradeiro, a vida te devolverá duas coisas que valem todas as feridas: paz por ser você e alguém que te escolheu por isso. Um momento. Antes de sair desta vídeo, responda-me o seguinte. Você pretende estender até quando o preço de interpretar alguém que não existe? Pouco
Poucas coisas paralisam tanto quanto uma crença aceita como verdade. O corpo tenta, a mente desautoriza. Muros mentais não sangram, não doem, não aparecem em exames, mas delimitam trajetórias inteiras. Quase sempre, o maior obstáculo não é o mundo, é o acordo silencioso que se faz com a própria limitação. Será que algo realmente te impede? Ou o seu impeditivo é acreditar nisso? Vamos limpar a sala, meu amigo. Que tal darmos um basta às desculpas? Um basta em transformar incerteza em teto. Por hoje não. Combinado? Questionemo-nos com sinceridade genuína. Quantas portas você deixou de abrir porque acreditou que estavam trancadas? Quantas vezes você deixou de voar por achar que não tem asas? O mundo raramente ergue paredes sólidas contra você. Nem sempre deixará claro. Precisamos às vezes entender sinais. O que se empilha são narrativas internas. Pequenas sentenças repetidas até virarem verdade absoluta. Ainda não sou capaz. Não é a minha vez. Isso não é para mim. São frases que você recicla como chaves. Mas chaves não abrem baús se não forem postas à trinca. As chaves abrem tesouro quando você aceita que tem poder sobre seu passo. O primeiro golpe contra isso não exige músculos, tampouco marretas. Exige dúvida estratégica. Duvide da certeza que te aprisiona. Pergunte-se por que acredita no limite. E então, lentamente, experimente contradizê-lo. A coragem verdadeira não explode de uma vez. Ela aprende a respirar no silêncio entre uma tentativa e outra. Respira fundo. Olha para frente. E segue quebrando as correntes, uma a uma, porque a maior traição que você pode cometer contra si mesmo é acreditar que já falhou antes mesmo de tentar. Eu, Abatus, ando contigo nesse limiar. Quando a dúvida voltar, lembra, duvidar da dúvida é o primeiro gesto de liberdade. E no fim das contas, meu amigo, o que dói mais? Tentar e falhar, ou nunca poder descobrir o que poderia ter sido seu? Quando você deixa de ser útil, algo se revela. Não o outro, a relação. Alguns vínculos existem pelo afeto, outros pela conveniência. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E diagnósticos doem apenas porque retiram a ilusão. As pessoas mudam a beça quando você não tem mais nada a oferecer. Chega a parecer incrível, não é? É mais crível do que se imagina, meu amigo. Quem fica quando você não tem mais nada a oferecer? Presença é uma coisa, conveniência é outra. Há quem sorria pela sua luz, e há quem permaneça quando a lâmpada apaga. Mas o cerne aqui é observar o outro lado da moeda. Há os que vêm por vantagem. E esses deixam rastros claros, promessas vazias, passos leves, despedidas ensaiadas. Quem fica não faz cena, faz companhia silenciosa, jovem anjo. Quem fica traz uma cadeira, não um contrato. Quem fica aprende a ouvir o som do seu silêncio e não tenta preenchê-lo com palavras de aluguel. Não é derrota perder quem partiu pela boca cheia. É economia de espaço para aquilo que realmente importa.
Guarda aqueles que te olham sem pedir retribuição. Cuida dos que te segurarão quando a construção ruir. E, sobretudo, aprende a ser esse pilar para ti mesmo. Não tema a limpeza que a ausência provoca. Ela revela terreno fértil para raízes verdadeiras. Termina mordaz e começa acolhendo. Quem fica é o espelho que devolve a sua humanidade, não o reflexo que a compra. Permita-se escolher companhia por qualidade, não por quantidade, e quando a noite vier, agarre quem oferece presença e paz. Tenhamos a audácia de nos questionar. Ao lado de fora já olhamos. Mas e você, meu amigo? Consegue ser presença verdadeira, sem esperar nada em troca? Seguir não é esquecer, é recusar-se a ficar. A nostalgia prolongada e a culpa ornamentada são formas sofisticadas de imobilidade. Ambas exigem tempo, e o tempo não concede prorrogação. O passado não pede negociação. Ele apenas observa quem insiste em voltar. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Apesar de tudo, meu amigo, estamos aqui. Apesar do que passamos, apesar do que perdemos, apesar do que sentimos falta, temos a maior dádiva possível: o presente. Uma mensagem um pouco mais singela que o normal, mas sinto ser necessária. Temos o agora, o contrato que desafia o tempo. Você sempre o tem. A todo momento você tem. Não temos mais o ontem. Não temos o amanhã. Toda e qualquer promessa de amanhã garantido é uma mentira bem contada, até demais. Levanta a cabeça, jovem anjo. Sinta o peso de um dia após o outro. Não para negar o que faltou, mas para usar o que restou como impulso. Transforma a ausência em direção. Transforma o peso em propulsão. O que deste passado você aceita como instrumento de força? O que agora você decide levar adiante? Que horizonte você escolhe desenhar, mesmo que seja apenas um contorno por enquanto? Estamos juntos nessa estrada da vida. De uma forma leve, eu te pergunto: qual horizonte você escolhe enxergar, mesmo que precise desenhá-lo passo a passo? Treinar os olhos para a falta é um hábito perigoso. A ausência começa a aparecer identidade. Quem vive atento apenas ao que não tem, negligencia o que sustenta sua permanência e perde antes mesmo de perceber. Nem toda perda acontece de uma vez. Algumas ocorrem por distração. Tome cuidado para não se acostumar a enxergar apenas o que te falta, meu amigo. Você percebe o quanto se perdeu olhando só para o que ainda não se ganhou. Porque, camarada, acostumar-se com a ausência é defeito oculto. A gente começa apontando o que falta. E quando percebe, já não enxerga mais o que ficou, o que resistiu, o que continua aqui, firme, respirando contigo. Não enxergamos o valor daquilo que por ora temos. Não somos gratos pelos pequenos fios de tijolos que já construímos. É preciso cuidado, meu amigo.
Quem vive contando lacunas, esquece que também carrega conquistas. Por que não contá-las também? Por que não se alegrar por elas? Que mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo machucado, você avançou. Passo lento, talvez, mas avanço consciente. E às vezes tudo o que você precisa não é demais, mas de ver o que já existe, o agora, o que permanece, o que você construiu mesmo sangrando. Respira, jovem anjo. Permita-se ver, permita-se cuidar do que restou. Permita-se celebrar um único pedaço de luz hoje, ao final deste memorando. Que tal responder uma pergunta? É mais sábio se medir pelo vazio ou por aquilo que resistiu? Morrer por alguém é um gesto rápido, um instante, um fim. Viver é repetição. É permanecer quando o entusiasmo cessou, quando o sacrifício deixou de parecer nobre. Viver por alguém exige disciplina, e disciplina raramente é celebrada. Você morreria por quem ama? Sim, é claro que sim. Mas você viveria por eles? Seja sincero comigo. Você viveria? Cuidaria da tua saúde mental por eles? Da tua saúde física? Verdadeiramente viveria? Que tal pararmos de romantizar o sacrifício como se fosse prova definitiva? Morrer por alguém é um episódio. Viver por alguém é um documentário. Isso é bem mais difícil, bem mais real. Exige sacrifícios parcelados. E os juros? Ah, estes são todos teus. Você não se vende, meu amigo. Você se doa. Por si e por eles. Cuidar da tua saúde mental não é fraqueza, nem pendência dramática. É a base onde o amor se sustenta. Se você não guarda limites, não descansa, não come bem. O que sobra do teu afeto será só cansaço disfarçado. Amar de verdade exige presença, e presença lúcida, jovem anjo. Acolher o próprio cansaço antes que ele vire doença é um ato de amor que poucos entendem. Trocar noites mal dormidas por pequenas rotinas de cuidado é um presente que você dá a quem te olha com esperança. Comer melhor, mover o corpo, buscar ajuda quando a sombra pesa. Não são promessas vazias, são compromissos com o futuro do vínculo. Viver por alguém é ter força para dizer: hoje preciso pausar. E coragem para voltar renovado. Não espere aplausos por isso. Espere olhar nos olhos de quem ama e encontrar reciprocidade mais clara. Em infinidade, o amor que preserva vidas não é o que consome, é o que constrói. Responde para mim, na sua mais brutal sinceridade. Se o seu corpo falasse hoje, ele te agradeceria ou te pediria socorro? Quando você enumera tudo o que ama, quase sempre começa fora. Pessoas, ideais, causas. O próprio nome surge tarde, ou não surge.
Isso não é humildade, é desgaste silencioso. E quem se apaga lentamente não percebe quando já não está inteiro. Se eu te pedisse agora para nomear as coisas que você mais ama neste mundo, começando pelo que mais importa para você e terminando com o que menos importa, quanto tempo você levaria para dizer o próprio nome? O tempo voa, jovem anjo, e escorre pelas mãos. Entenda que amar a si mesmo não precisa ser absoluto, mas é necessário. Vamos imaginar essa lista sendo feita, nome após nome, rosto após rosto. Promessas que são carregadas como pedras no peito. A família talvez esteja no topo, seguida do seu mais querido amor. Amigos do peito, aquele animalzinho de estimação. Os sonhos que não cabem na imaginação. As dívidas afetivas. O mundo inteiro, menos você. E o seu nome? Fica no fim, se é que chega a aparecer. Isso não é humildade, é deserção de posto. É abrir mão de si e chamar isso de nobreza. É transformar cuidado em culpa e presença em exaustão. A gente acha bonito sumir para ser amado. Acha nobre viver em silêncio para manter paz alheia, apagando a si e escrevendo o outro. Mas isso te reduz à sobrevivência. E a vida não foi feita só para aguentar. Se você não ocupa o seu próprio espaço, quem o ocupará por você? Se você não se nomeia, que voz falará por suas vontades? Se você não cuida de si, o cuidado que dá vira moeda de troca. E a conta sempre chega. Prova de amor não é morrer, fisicamente ou mentalmente. Prova de amor é viver, e viver bem, meu amigo. Relaxe as correntes que lhe foram postas. Dizer o próprio nome não é um ato de vaidade. É o imposto mínimo que a sua alma exige para existir em plenitude. Ainda dá tempo. E quando você finalmente disser o próprio nome com voz inteira, verá que não roubou o amor de ninguém. Só devolveu ao mundo a melhor versão de si. Ao pé desta prosa, talvez teu pensamento tenha mudado. Se refizesse essa lista agora, onde seu nome apareceria? A nostalgia não invade, ela convida, oferece conforto, familiaridade, a ilusão de segurança e pede apenas um pouco do presente em troca. Quando se percebe, a vida está sendo vivida para trás e o agora se tornou apenas um intervalo incômodo. A nostalgia é a ladra de vidas mais doce desse universo. Sabe do que estou falando, meu amigo? Falo desse apego quase inocente de tempos mais simples. Precisamos parar de fingir que é inofensivo. Pode ser, talvez, até certo ponto. Vamos entender em plenitude. Existe algo perigosamente sedutor em olhar com doçura para o passado. Tempos mais simples para quem? Eram mais leves por quê? A nostalgia não sente saudade da verdade. Ela sente saudade do recorte, do que convém lembrar. Ela apaga o medo que você sentia, silencia as noites difíceis, esconde as dúvidas, as faltas, as dores que você tinha. Essas mesmas que ainda carrega, só que hoje com outra roupa. A gente fica preso, vivendo de lembranças, enquanto o agora implora por presença. O passado não é refúgio, meu amigo. O passado
é registro. Quando você transforma a memória em morada, o presente vira um lugar estranho, desconfortável, como se você estivesse sempre atrasado para a própria vida. Escute com atenção. O dia de hoje, esse que você chama de comum, pesado ou sem brilho, será exatamente o tempo que um dia vai doer de saudade. Esse teu agora cansado. Essa tua fase confusa. Essa versão sua que ainda está tentando entender quem é. Tudo isso será nostalgia amanhã. Vive o hoje, camarada. Não se trata de negar o passado. Trata-se de não se ajoelhar diante dele. Honre o que foi. Agradeça o que te formou. Mas não sacrifique o teu presente no altar da memória. Porque o presente também merece virar saudade. Mas só depois de ter sido vivido, de verdade. É imperioso que eu te pergunte, jovem anjo. Você sente mesmo saudade do passado? Ou só medo do presente? À meia-noite, nada acontece. O mundo não reinicia. As falhas não se apagam. O que muda não é o tempo. É a disposição de não repetir. Todo o resto é contagem. E contagem não transforma ninguém. O que você fará quando o relógio soar à meia-noite? O tempo está passando, meu amigo. Haverá mobilização praticamente global. O que de fato muda? O que de fato atravessará a fronteira do tempo contigo? O calendário vira, mas você na verdade sabe. O tempo não carrega nada por ti. Ele apenas abre a porta. Quem decide o que passa é você mesmo. Há pesos que já cumpriram sua sentença. Culpas repetidas. Promessas que nunca foram tuas. Feridas que viraram identidade. Muita coisa que você pensa em levar não é bagagem. Pode ser até mesmo âncora para a sua vida. Não há ritual no mundo que transforme o próximo ano. Se a mesmice fizer morada no teu peito, leva contigo o que te tornou mais lúcido. As quedas que ensinaram limite. Os silêncios que te obrigaram a escutar a própria voz. A dor que não te quebrou, apenas te despiu. Deixa para trás o que te paralisa. A comparação. A nostalgia que mente. A esperança vazia que espera sem agir. Ano novo não é recomeço mágico, jovem anjo. É continuidade consciente. Não perguntes ao tempo o que ele te dará. Pergunta a ti mesmo o que finalmente terás coragem de abandonar. E quando o novo dia nascer, não entres nele como quem foge do passado, mas como quem aprendeu a soltá-lo. E hoje, o que haverá? Comemoração ou lamentação? Qualquer dos dois, que seja verdadeiro. Deixe-me reformular a pergunta inicial. O que você fará a partir de agora? E ao pé da prosa, deixo uma máxima deste humilde anjo. Um feliz e abençoado ano novo a você. Tentar mudar a si mesmo é confrontar resistência, hábito, medo e identidade. É lento, é ingrato. Por isso é tão tentador tentar mudar o outro. É mais fácil apontar do que atravessar.
Quem nunca enfrentou o próprio abismo confunde interferência com cuidado. Tente mudar a si mesmo e verá o quanto é inútil tentar mudar alguém. Você acredita que pode reorganizar o próprio cerne? Ouça minhas palavras com afeto, meu amigo. Mudar é palavra dura. É acepção de dor em troca de resultado. Não caia na conversa mole de sair da zona de conforto. Se você quer sair, quer dizer que já não é confortável. Tentar alterar a própria natureza é tentar dobrar tábuas com as mãos. Acaba sendo possível, sim, mas a grande custo. E o que muito custa, muito vale. Perscrutar o âmago dói. Descobrir que a raiz está podre. Reconhecer que a semente nasceu tíbia. A maioria finge poda. A maioria rega ilusões. Por isso é nada mais que inútil pensar que se pode mudar alguém. Como quer mover uma montanha se você nem limpou sua casa ainda? Não se muda alguém que não quer olhar para o próprio ventre. Não se cura quem nega a ferida. Trago-lhe libertação, jovem anjo, não culpa. A impossibilidade não é licença para o abandono. Existem pequenas brechas que você pode ajudar a reparar. Pequenos alimentos que você pode trazer à mesa. Mas é vital saber até que ponto você pode saciar a sede alheia, sem que você mesmo pereça passando sede. Seja gentil com sua carne. A transformação completa talvez não exista, mas a escavação honesta muda algo essencial. O modo como você se apresenta ao mundo. Eu acolho você nessa jornada, meu amigo. Não se cobre perfeição. A busca te deixará doente. Nem cobre a perfeição do outro. Seu cuidado se tornará asfixia. Seja paciente com a própria impossibilidade. Eu vejo você. Eu fico ao seu lado. Você tem tanto amor. Que tal guardar um pouquinho a si mesmo? Não se repete um erro por prazer na dor. Repete-se por esperança. A esperança de que, desta vez, o final seja diferente. De que o passado aceite nova negociação. Mas histórias encerradas não reescrevem desfechos. Apenas cobram o preço da insistência. Por que por vezes repetimos os mesmos erros? Será gosto pelo sofrimento? Não, jovem anjo. Tentamos, em vão, conseguir finais diferentes para histórias já findas. Porque então repetimos escolhas erradas, mesmo quando já conhecemos o final. Quem dera fosse burrice. Quem dera fosse masoquismo floreado. Aquela história não caiu no esquecimento, não. Ela ficou suspensa numa frase maldita. O infame dilema. E se? Essa esperança é uma corda que puxa para onde dói. Repetir é tentar consertar o passado com as mesmas mãos que o quebraram. É acreditar que mudando a entonação, o outro vai aprender. É enganar-se com rituais, telefonemas, desculpas, promessas, que disfarçam o medo de admitir que algo acabou. Não há mais espaço para costuras. A roupa já está finalizada. O problema é o prazer mentiroso na esperança. Ela te dá um papel em cena. O autor que insiste em revisar o ato final. Não há glória em vencer uma guerra que já não é travada. Temos que parar, camarada. Parar de confundir desejo com redenção.
Parar de sumarizar vida com reprises. Não seja cruel com o que passou. Tenha, porém, disciplina. Escolha viver uma linha que ainda pode ser escrita. Admita que certas narrativas te envenenam lentamente. E então, com pulso firme, façamos outra coisa. Escrevamos uma cena que ninguém espera. Façamos o novo. Permitamo-nos viver. Esse é o final natural para as histórias. Simples, limpo, sem reedições. Queime o barco, meu amigo. E quando o medo sussurrar que você vai falhar, responda com calma. Já falhei, aprendi, e agora escolho diferente. Responde-me em alto e bom tom. O que em você precisa ressuscitar para que essa história, enfim, termine. O luto não é barulho, é espaço. Algo se foi. E o que ficou não grita, não exige, não explica. Conviver com o vazio não é esquecer, não é trair. É continuar respirando, apesar da ausência. E isso, por si só, já é um ato de sobrevivência. No lugar daquela pessoa ficou um vazio, não é? Vamos. Não podemos fingir que o vazio não existe. Escuta minhas palavras, meu amigo. Não pintemos o luto como silêncio absoluto, não. É melhor encarar como uma ferida silenciosa. Há dias em que o corpo se recusa a lembrar do rosto que partiu. Outros dias em que a lembrança é uma lâmina que insiste em abrir a mesma carne. Preciso, porém, te dizer: é desnecessário fingir não sentir para tentar provar coragem. Coragem não é ausência de dor. Coragem é derrubar barreiras mesmo com a dor. O luto tem horários tortos, chega cedo em manhãs claras, aparece numa canção esquecida, invade uma mesa vazia. Ele sabota planos e traz verdades. Permita que ele fale. Permita-se sentir. Não controle as lágrimas. Elas não controlam você. Lembre-se sempre, não há competição por sofrimento. Cada perda tem seu próprio estilo de ruína. Compare apenas com o que aconteceu dentro de você. Você vai ceder, e cederá muitas vezes. Cair não é prova de fraqueza. Cair é demonstração genuína de humanidade. O tempo não apaga as imagens, ele as organiza. Reordenador em narrativa que você pode carregar. Não espere a amnésia. Espere anagênese. A vida não voltará a ser o que era. E isso dói. Mas há vida depois da mudança. Com o tempo, seus sorrisos voltarão. Esquecer é impossível, mas é possível lembrar com leveza. Com o coração limpo de remorsos e arrependimentos. A saudade será leve, mas trará consigo a certeza de que a vida continua. Vem comigo. Quando a dor diminuir de intensidade, não negue o que viveu. Honre, celebre, continue. Há muita vida por vir, e vida em abundância. O quarto verso foi aberto, e não se fecha sem deixar vestígios. A brecha entre Atanor e o mundo real está mais forte do que nunca. O que antes atravessava em sussurro,
Agora encontra a passagem. As datas não são coincidência. Busque-as, entenda-as. Quem escutou não saiu ileso. Quem reconheceu, tampouco. Eu sou Liran de Dracor, e enquanto a brecha existir, o Codex continuará atravessando.